Então, continuando a resolução do exercício, agora eu vou resolver o exemplo 2 e o exemplo 3, que vai dar condição de vocês resolverem as outras questões lá do nosso exercício. É a mesma equação, só que numa situação diferente. Agora não vai pedir a corrente para vocês, vai pedir a carga. Aí quando pedir a carga, vocês têm que ficar atentos, olhar no exercício se o exercício tem ou não gráfico. Tá? Vai fazer toda a diferença. Você só vai usar aquela expressão da corrente que nós usamos no exercício anterior quando o exercício não tiver gráfico e ele pedir a carga para você, ó, que é o caso aqui. Lendo o exercício 2 diz: um aparelho elétrico é percorrido por corrente elétrica de 0,3 amperes. 0,3, olha a letra depois, letra A. A é ampere, é unidade de corrente, então ele está te dando a corrente. Por isso que eu já anotei aqui na nossa resolução, ó, I, que é a corrente, igual a 0,3 amperes. Ele pergunta, ó, qual a quantidade de carga. Aí é isso que tu tem que ficar atento, ó. Quando ele perguntar para ti qual a carga, aí tu vai olhar no exercício. Tem gráfico? Não, não tem gráfico. Beleza, então eu vou trabalhar desse jeito aqui. Essa carga aqui passa em 3 minutos. Lembrem, o tempo sempre em segundos, mas em provas é muito comum de te dar o tempo em minutos. Então, anotando os dados, ó, corrente igual a 0,3 amperes, a gente pegou daqui e disse isso. Ele quer que calcule a carga, então ele quer a letra Q. E o tempo são quantos minutos agora? 3. Aí eu já multipliquei por 60. Vocês já sabem por quê, né? Porque cada minuto 60 segundos. Então 3 minutos vai dar 180 segundos. Quando eu escrever a definição de corrente, ó, corrente é igual a carga sobre intervalo de tempo. A razão, né? Essa é a definição. Só que agora eu não quero a corrente. Eu quero quem? Eu quero a carga. Então eu ajeito a equação, ó. Isolando a carga, para ela ficar na frente do igual para eu calcular, aí eu vou fazer isso daqui, ó. Carga é igual a corrente. Só que o tempo, como eu estou invertendo agora a equação, já que o tempo estava dividindo, agora ele vai passar para o lado do i, vai passar multiplicando. Então, quando eu for calcular a carga, vai ser um produto entre quem? A corrente e o intervalo de tempo. Aí, ó, transferindo para cá para ter mais espaço. Carga igual. Quem era a nossa corrente? 0,3. Quem era o nosso tempo, já em segundos? 180. Quando eu fizer esse produto, lembrem que número com vírgula, eu faço assim, ó. Confere quantos números tem depois da vírgula. Só tem o número 3, então é um número. Então, já que só tem um número depois da vírgula, eu posso cortar um zero do outro número. Professor, se tivesse 2 números depois da vírgula, eu poderia cortar 2 zeros? Isso aí. No caso aqui só tem um. Então, corta a vírgula e corta o zero. Quem é que sobra? O 3 e o 18. Quanto é 3 vezes 18? Fiz a continha separadinha aqui, ó. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Então, dá 54 coulombs. Então, quando pedir carga para você, veja se tem gráfico. Se não tiver gráfico, é desse jeito. Usa essa expressão. Carga é a corrente vezes o tempo. Aí, professor, quando ele pedir a carga e tiver gráfico, aí é desse jeito que você vai fazer, ó. Toda vez que ele te pedir, ó, determine a carga que passa por uma seção de um condutor, tal. Olha se tem gráfico. O caso aqui tem o gráfico, ó. O gráfico é da corrente em amperes em função do tempo t em segundos, tá? Só que toma cuidado que vai te dar vários valores, ó. A corrente aqui é 5, o tempo aqui é 2, aqui é 0, aqui é 6, aqui é 8. Aí vai te dar vários valores. Na minha resolução, vocês já viram que eu usei aqui, ó, essa definição que a gente vai usar, ó.
toda vez que ele te pedir a carga e tiver gráfico, a carga, o valor dela é igual ao da área. Que área, professor? A área da figura que formar no gráfico. E sempre vão formar figuras que vocês já conhecem. Transferir para cá rapidinho, ó. Vão aparecer essas três figuras. Ou vai ser um retângulo, ou vai ser um triângulo, ou vai ser um trapézio. Quando for um retângulo, a carga vai ser a área do retângulo. Como é a área de um retângulo? Base, que eu estou representando pela letra B, vezes altura, representado pela letra H. Se for um triângulo, professor, como é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E se for um trapézio? O trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. No nosso exercício, ele diz para a gente calcular a carga, mas ele diz, fica atento nisso, ó, ele vai te dar um intervalo de tempo que ele quer. No caso aqui, ele quer entre 0 e 8. Então, é do 0 até o 8. Então, é o gráfico todo, né? De 0 até 8 é o gráfico todo. Então, é tudo isso daqui. Engloba todo mundo aí, de 0 até 8. Então, essa figura que forma aqui vai ser uma figura de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Só que 2 deles não são paralelos. Aí isso me dá um trapézio. Aí um trapézio, esse maior ladão é o base maior. O menor é aqui a base menor, daqui para cá. E a distância entre as bases é a altura. Então, eu vou usar a expressão. Para calcular a carga, eu tenho que usar a área da figura que formar no gráfico. No meu, como é de 0 a 8, o gráfico que formou foi um trapézio. A minha base maior, esse ladão aqui, ó, esse tamanho todo aqui, ó, daqui para cá é 8. Então, a minha base maior é 8. Mas a minha base menor é só esse pedacinho daqui para cá, ó. Aí tomem cuidado, ó, porque daqui para cá começa em 2 e termina em 6. Então, começou em 2, terminou em 6, deu quanto? Quanto é 6 menos 2? 4. Então, a base menor é 4. Vezes a altura. Quanto é a altura do nosso trapézio? A altura aqui é 5. Aí é só conta. Carga é igual 8 mais 4, dentro do parênteses, 12. Vezes 5 dividido por 2. Transfere para cá. Olha o espaço. Carga é igual a 12 vezes 5, 60. Vai ficar 60 sobre 2. Então, a carga é igual a 30. 30 coulombs. Tá? Aí, professor, o senhor podia me pedir só entre 0 e 2? Podia. Mas só entre 0 e 2 a figura seria aqui, ó. Só aqui. Aí, que figura seria essa? Só entre 0 e 2 seria um triângulo. Aí, eu usar, para calcular a carga, não ia usar mais essa expressão, ia usar essa. Base vezes altura dividido por 2. Quanto seria a base do nosso triângulo? A base seria 2. E a altura? 5. Se eu pedisse para vocês a carga entre 2 e 6, só entre 2 e 6, vocês só iriam olhar para cá, ó, entre 2 e 6. Então, só nesse espaço aqui, ó, entre 6 e 2. Aí, que figura formaria entre 6 e 2? Aí eu teria um retângulo, né? Aí eu teria um retângulo. Aí formaria um retângulo. Aí como é que eu ia calcular a carga? Usando a área de um retângulo, que é base vezes altura. Quanto seria a base do nosso retângulo? De 2 para 6, a distância é 4. Então, aqui seria 4. E a altura, 5. 4 vezes 5 seria 20. Tá? Então, tome esse cuidado. Sempre que pedir carga para você, se tiver um gráfico, olhe onde eles estão te pedindo. Entre qual intervalo de tempo. Eu pedi entre 0 e 8. Mas poderia pedir entre 0 e 2. Entre 0 e 6. Entre 2 e 6. Entre 2 e 8. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, com esses exercícios, vocês conseguem resolver as outras questões lá da nossa lista. Então, mãos à obra.